Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que possamos ser abençoados. Fiquemos na paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Fiquemos então com o Senhor. Oração, alimento. Nunca vi justo sem força ou ficar no tormento. Louve. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, então é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Aleluia, glória a Deus. Amém, boa noite, fiquem na paz de Cristo. Em seguida vamos iniciar a mensagem. Abrindo o caminho, quebrando as cortinas, onde Ele abre frutas. Ele trabalha por nele, confia, caminha contigo. No outro dia, eu começa a cantar com muito louvor. Como louva o Senhor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Salve Rio Grande do Norte, Natal. Em silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Compartilhe essa live. Suas mãos, é hora de vencer. Então louve. Tá chorando, louve. Chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. A sua invadiu o céu. Aleluia. Deus foi me o caminho dos cortes. Jesus, hoje eu não sendo antes. Ele é aberto. Ele trabalha por nele, confia, minha conteúdo não esqueci. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Querido, eu tenho uma mensagem muito importante hoje. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo agora. Eu vou deixar o louvor e o fundo, tá? Mas eu peço que você preste atenção nesse momento. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Vamos ao texto de Mateus, Evangelho de Cristo, segundo o relato de Mateus, Virada Venissal, capítulo 5, a partir do verso 43. Mateus 5, a partir do verso 43. A minha palavra será bem curta hoje, bem breve. Eu vou ler a partir do verso 40, ok? Diz assim o texto sagrado: e ao que quiser pantear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem, que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também mesmo? E se amardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois,
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O conselho de Jesus nesse ensinamento, nesse mandamento, é correspondente ao segundo grande mandamento. O primeiro grande mandamento é amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a ele, segundo o ensinamento de Cristo, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos um relacionamento vertical e um horizontal. O vertical é entre eu e Deus, e o horizontal é entre mim e meu semelhante. Quando Jesus ele diz assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ele está se referindo à lei de Moisés. A lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Jesus vem não dizer que a lei é má, mas ele vem dizer que a lei era um prenúncio daquilo que viria. A lei dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele está dando uma atualização. Ele quer ele diz ele dá uma atualização da lei. Ele diz o seguinte, o que foi dito lá não pode ser dito aqui. Não que lá era ruim, mas que lá é um prenúncio do que é dito aqui. Ou seja, ele está fazendo uma atualização do mandamento. Aí você pergunta assim, Deus então errou no Antigo Testamento? Não, Deus ele não erra nunca. Ele é bom, santo, justo e verdadeiro. O que acontece é que Deus estava preparando o coração dos homens. Então Jesus, o Cristo, diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos mataram e vos perseguem. Na realidade, isso aqui é o que todos nós deveríamos fazer. Quando em João 8 Jesus perdoa a mulher adúltera e diz, olha, você pecou, mas seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ele não está dizendo que ela não tinha pecado. Ele não está dizendo certo, ele não relativizou o pecado. O que Jesus fez foi perdoar. E por que ele perdoou? Porque ele amou. É o que ele disse para a prostituta. Foi perdoada, pois muito
amor. Então, o amor, o sangue de Jesus e o amor de Jesus cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quando Jesus está dizendo: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, ele está dizendo: façam o que eu fiz. Porque, segundo a lei, vocês eram culpados, vocês eram malditos. Gênesis capítulo 3 narra o pecado de todo mundo. E Romanos, o apóstolo Paulo vai escrever os Romanos, que vai dizer que todos eram réus diante de Deus. Então, nós merecíamos o castigo da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Mas Jesus está dizendo: amarás o teu próximo. Porque ele está dizendo, ele não, por nós mesmos, nós não conseguimos amar ninguém. Mas então Jesus mentiu quando deu essa ordem? Não, ele deu essa ordem porque pelo seu sangue nós fomos reconectados a Deus, e por meio dessa reconexão chamada nas Escrituras de graça, ou seja, favor imerecido, então, por meio dessa reconexão, então nós podemos cumprir a lei de Jesus de amar o próximo. Mas Jesus, ele vai além. Não é somente amar o meu próximo, porque pela lei nós não poderíamos nem amar o próximo. Mas Jesus, ele vai além, ele diz: olha, vocês não devem amar somente o seu próximo. Não, porque os publicanos também fazem isso. Os publicanos eram fãs de trazer à memória aquilo que eles gostavam. Eles não tinham no seu coração em fazer bem às viúvas, em alimentar os órfãos, em cuidar dos paralíticos, dos coxos, dos cegos. Não, eles só queriam o dízimo do povo. Então Jesus, ele está dizendo: olha, não façam que nem eles, porque é o que ele disse em outra passagem. Eles se aproximam de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer botar um pouco? Então, se tu quiser pular pro quarto. Então, o que Jesus, ele está dizendo é: não façam que nem os publicanos. Não façam que nem os fariseus. Não, vocês precisam ser
filhos do vosso Pai que está nos céus. E o que vosso Pai fez? O que nosso Pai que está nos céus fez? Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, que graça maravilhosa é essa que me perdoa e que ainda me dá a chance de amar outros, de converter o meu coração. É o que o profeta, agora não esqueço o nome dele, mas um dos profetas disse que viria o espírito de Elias e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, amor, mas não um amor mesquinho, mas um amor que muda o coração, que converte, que tira o coração de pedra e coloca um novo coração, um coração de carne. É a briga entre o homem natural, ou seja, o velho homem, e o novo homem, que é o homem moldado por Jesus, o homem espiritual. Então, as escrituras dizem que a carne milita contra o espírito, porque nós não queremos fazer as coisas do Espírito. Mas segundo o sangue, nós fomos reconectados. E, portanto, se nós ganhamos a salvação, nós temos que, então, obedecer a Deus. E a obediência a Deus está incluso amor a Deus e amor ao próximo. Jesus, em outra passagem, diz: amai ao seu próximo como eu amei a vós. Ou seja, como nós vamos amar se nós somos maus? Nós vamos amar sendo maus porque Cristo muda o nosso coração e nos dá a capacidade de olhar o outro como Deus olha e não como nós olhamos, porque nós julgamos os outros para o mal. É o que foi dito, foi dito a parte da vida. Deus não olha como vê o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. E como Deus olha para o coração e Ele entende que somos maus, mas mesmo assim, com amor sacrificial, Ele nos redime de toda injustiça. E Ele nos dá a vida, que é a vida de Deus, que flui em nós.
Nós devemos ser mensageiros da paz que anunciam as boas novas. Porque nós devemos amar como Jesus amou. E o novo homem, veja, nós enquanto homens maus, nós não conseguimos fazer isso. Mas depois que o sangue de Jesus vem sobre nós e nos redime do pecado e nos transforma a imagem de seu filho, então nós podemos ter consciência de como amar a Deus e de como amar o próximo. Agora cabe a gente fazer nossa parte de amar a Deus e de amar o próximo com amor, agora eu me esqueci, o amor ágape, o amor de Deus. Então, eu quero dizer que nós temos a responsabilidade, não porque nós conseguimos, mas novamente porque Deus nos capacita pelo sangue do Cordeiro de amar uns aos outros, não porque nós somos bonzinhos, mas porque Ele nos amou primeiro. É isso que nós devemos buscar a cada dia. E amanhã eu já volto amanhã, mas só para concluir essa mensagem, no versículo 48, Mateus 5:48, Jesus ele termina dizendo: sede vós perfeitos. Cadê os outros? Sede vós perfeitos. Tava aqui, eu só juntei bateria. Ou seja, existe o como ser perfeito, mas como se nós somos manchados pelo pecado, pelo amor salvífico, pelo sangue do Cordeiro. Então, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Existe uma graça que nos ajuda, que nos empodera, que vem pelo Espírito Santo a nos dar vida e a nos dar graça de nós, porque Jesus ele não é como os católicos, os protestantes que dizem que a nossa graça não nos empodera para a perfeição. Não mesmo. O que Paulo escreve aos Coríntios, aos Gálatas, é uma graça que te empodera para o aperfeiçoamento, para nós sermos moldados à imagem do Filho. E quando sou moldado à imagem do Filho, então eu tenho a graça
e a consolação do Espírito Santo que me ajuda a amar os outros. Então eu tive fui num congresso final de semana passado e o pregador estava dizendo que o que Jesus ensinou no sermão da Sermão da Montanha é que aquilo que ele ordenou é sermos novamente a imagem perfeita do Filho, ou perdão, a imagem do Filho perfeito, certo? Do Cordeiro de Deus que tira. Por que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque o Cordeiro de Deus, ele é todo amor. E quando ele tira o nosso pecado, quando ele muda o nosso coração, ele nos faz amar os outros. Porque o que nos impede de amar o nosso pecado? A mancha que existe no homem é o pecado. Então, eu espero ter conseguido explicar bem o que Jesus ele está nos ordenando aqui. Obrigado pelas suas palavras, Lavinia. Que Deus abençoe todos. Fiquemos na paz do nosso Deus. Se vocês quiserem que eu conte para vocês o que aconteceu nesse tempo que eu fiquei fora, podem me dizer aí. E se Deus existe, porque obrigado. Eu vou responder essa pergunta numa outra live, tá bem? Eu tô bem agora, me recuperando, obrigado por tudo, obrigado, Vani. E aí amanhã eu retorno. Mas eu só quero fazer uma aplicação prática a vocês sobre esta mensagem. Quando Cristo estava diante amanhã eu vou falar que eu já entrei muito tarde, mas eu só quero fazer uma aplicação. Quando Jesus estava diante de Pilatos e ele sabia que aquele homem poderia condená-lo, Jesus, mesmo que Pilatos e eles quem está utilizando o nome de Deus em vão, cara? Mas quando Jesus estava diante de Pilatos e ele teve
E Jesus sabia que aquele homem poderia condená-lo. Ele disse, Pilatos viu que ele não era um homem comum. E o texto bíblico diz que Pilatos não queria condená-lo. Mas Jesus, ele então Senhor, ore pelo, coloque os teus anjos ao redor do nosso irmão Rafa, deixa eu ver aqui, Rafael. Senhor, mude o coração dele, Senhor. Que ele entenda que nada que é sobre teu nome seja em vão, Senhor. Abençoe ele, Pai. Guarde ele. Que Deus possa nos abençoar. Abençoe ele, Pai. Eu quero terminar dizendo, se você tem inimigos, ore por eles. Não é fácil, não é fácil. Mas entenda que Jesus também quer alcançá-los. Porque a Escritura diz que até os inimigos devem ser amados. E que um dia todo joelho dobrará diante do único Senhor. E que nós estaremos ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel. E Jesus será o único adorado naquele meio. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa noite. Pai, eu abençoo cada vida aqui, Senhor. Eu abençoo aqueles que não entendem nosso propósito. Eu abençoo aqueles que estão orando pelas nossas vidas. Eu abençoo aqueles que não entendem a fé, mas também abençoo os nossos irmãos. Senhor, mude o coração e que mude o coração de pedra para um coração de carne, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos assim. Amém e amém. Que Deus abençoe todos.
fiquem na paz de Cristo e amanhã nós voltamos, tá bem? Eu vou tentar começar a fazer live todos os dias novamente, mas agora eu tenho também tô numa ONG e aí eu tenho que ver como vai ser. Também quero voltar àquela nossa série que eu tinha preparado no passado. Vamos ver, ok? Eu tô com a minha mãe aqui na sala. Jesus. Vou terminar com um refrão que toca nosso coração, que diz o seguinte: Deus olha para dentro de mim, recompõe meu coração com a sinceridade que veja espelho para gerações. Rico, pobre, ele foi o que eu preciso ser. Coração sincero, homem reto para não se perder. Já não blasfemou no dia que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter. Me dê um coração de chão que não blasfeme, que te adore, mesmo que tudo vire pó. Toca, Senhor, no meu caráter. Me dê um coração de Jó em meio ao tudo, em meio ao nada. Quero te alegrar, Senhor. Tu és meu melhor. Queridos, fiquem na paz de Cristo. Que Deus abençoe todos. Fiquem todos com a bênção e a paz do Eterno. Até amanhã.